socorro e ele vem. Glória a Deus. Hoje nós vamos refletir sobre as escolhas. Nossas escolhas e a escolha de Deus. E o texto com base na reflexão é 1 Samuel capítulo 16, quando Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Olha o que diz a palavra. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé. Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos, e disse: vem para sacrificar ao Senhor, e convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E sacrificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. E assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse ainda: falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele, e o trouxeram, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou, tomou e tornou a Ramá. Aqui nós estamos diante da história da escolha de Deus para ser o sucessor de Saul. Saul foi o primeiro rei escolhido, determinado por Deus, a pedido do povo que desejava ter um rei para lhe governar. E esse primeiro rei foi Saul.
rei para governar o povo de Israel, porque existiam outros reis, mas esse era específico para o povo de Israel. Saul foi o primeiro rei. E após algumas circunstâncias do rei Saul, em comportamentos que eram de desobediência a Deus, Deus agora havia o rejeitado por causa dessas circunstâncias. E havia determinado que Samuel fosse à casa de Jessé para escolher um dos seus filhos. Samuel até teve um temor pela sua vida. Ele disse, se eu for escolher outro rei para ser sucessor de Saul, ele vai mandar me matar. Eu não posso fazer isso. E Deus deu a estratégia dele preparar uma reunião ali, fazia um holocausto, um banquete, um sacrifício para Deus. E nesta ocasião, foi então que Deus determinou a sua escolha. Quando estava diante dos filhos de Jessé, Samuel até achou, pela aparência, por ser um homem robusto, uma aparência física atrativa, ele imaginou que aquele que tinha essa estrutura, essa aparência, fosse de fato o que Deus havia de escolher, que era o Eliabe. Mas Deus disse para Samuel, porém o Senhor disse a Samuel, versículo 7, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aqui está o segredo revelado da escolha de Deus por Davi. Davi tinha um coração que agradava a Deus. Deus o escolheu, Davi, por causa da fidelidade do coração de Davi. Foi esta a razão da escolha de Deus para que ele fosse o próximo rei de Israel. E muitas vezes nós precisamos ter o conhecimento da palavra de Deus para assim refletirmos nas nossas escolhas. Que muitas vezes nós escolhemos porque atentamos para aquilo que a nossa natureza, o nosso ser humano carnal observa, mas Deus, ele atenta para os corações. E como está o nosso coração diante desta realidade de vida que nós estamos proporcionando para Deus hoje? Davi tinha um coração fiel, verdadeiro. Por isso que a palavra de Deus revela que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque o coração de Davi era puro. O coração de Davi andava em segurança, em temor a Deus. Por causa disso, Deus o escolheu, não pela aparência, mas por causa do seu coração. Devemos ser gratos, devemos renovar o nosso coração. Esse coração que muitas vezes é enganoso, mas é o que está diante do olhar de Deus. Deus sonda e conhece nossos corações. Então, diante dessa reflexão, vamos aproveitar as oportunidades que Deus nos concede para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém? Tenham todos uma boa reflexão. Esta é a palavra para a nossa meditação no dia de hoje, para que nós possamos pedir a Deus um coração novo que o possa agradar. Que Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo venha nos convencer e moldar os nossos corações. Compartilhe essa mensagem. Vidas precisam ser alcançadas pelo poder da palavra de Deus que transforma e que liberta. Amém? Nós somos o Ministério Princípio Eteme, trabalho evangélico, missão eterna, divulgando a palavra de Deus. Él está en este lugar. El amado Espíritu Santo